Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Nossa live hoje é sobre introdução alimentar. Então, um tema bem interessante, né? Que várias pessoas me perguntam. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Vou aguardar um pouquinho, né? O pessoal entrando. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Já vou começar a falar sobre o tema, tá bom? Que bom que vocês estão aqui. O pessoal chegando, né? Aqui hoje, aqui em Itapecerica da Serra, muito frio. Vamos aquecer aí, né? Nossos corações de bastante informações, ok? Pessoal, então hoje, olha, vocês me ouvem bem? Sinaliza aí, Kátia, Malu, que estão aí comigo. É, boa noite, boa noite. Vocês me ouvem bem? Tá bom o som, gente? Se puderem sinalizar, agradeço, tá bom? Então, gente, olha, esse tema, né? Por que, né? Sobre introdução alimentar. Por que falar sobre esse tema, né? Eu sei que tem as nutricionistas têm bastante interesse, é um assunto, né? Que muitas vezes gera muitas dúvidas. Os pacientes, né, as gestantes, tenho já paciente aqui comigo, né, acompanhando a gente na live, as gestantes, né, que procuram as nutricionistas, elas têm bastante dúvidas, né, em relação, poxa, como é que vai ser depois, quando que eu introduzo os alimentos, né? Mas é um tema muito interessante, porque, gente, sempre assim, né? A gente tem que pensar que quanto mais cedo nós iniciarmos uma alimentação, nós iniciarmos, né, essa comida de verdade, isso é muito, muito importante, né? O que é interessante, né? Hoje nós falamos dos 1000 dias que valem uma vida. Na verdade, não é mais 1000 dias, tá? São 1100 dias que valem uma vida. Por que isso, gente? Né? Como assim? O que seria isso, esses 1100 dias, né? Então, a importância de nós começarmos com esse casal ali, né, antes, uns 3 meses, né, eu falo no mínimo 3 meses antes da gestação. Então, quando o casal se prepara para essa gravidez, imaginem vocês a importância, né, dessa casinha, né, que será gerado ali esse novo ser. Então essa mulher ela tem que estar bem nutrida, né? Claro, né? A gente sempre tem que pensar também na saúde né, paterna, porque é muito importante isso. E aí a gente, né, desses 1100 dias. Então nós temos 90 dias, pelo menos 3 meses ali antes da gestação. Depois a gestação mais ou menos por volta de 280 dias. Aí, né, o primeiro ano, que seriam os 365 dias, e o segundo ano, né, mais 365 dias. Se a gente soma tudo isso, nós temos ali por volta de 1100 dias, que realmente vale uma vida. Por que isso, né? Porque nós temos ali, nesse momento, várias janelas de oportunidades. O que seriam essas janelas de oportunidades? Essas janelas de oportunidades são períodos críticos, onde nós podemos acionar genes que não são interessantes, como, por exemplo, genes da obesidade. Nós podemos acionar genes para que essa pessoa desenvolva mais tarde diabetes gestacional, por exemplo. Nós podemos acionar genes, né, da hipertensão e várias outras doenças crônicas. Então, você que é adulto está aqui, né, ouvindo essa live, assim como vários pacientes sempre me falam: mas e agora? Quando eu abordo esse assunto, mas e agora? Né? Eu falo, calma, enquanto estivermos um fio de respiração, tenha certeza que a gente consegue modular muitos genes, todos os dias, né? Hoje nós temos, graças, né,
essa área de pesquisa epigenética, nós conseguimos entender que diariamente é possível modular nossos genes. Então eu falo, todo dia nós temos essa oportunidade, não é verdade? E quando eu estou atendendo, né, um paciente adulto, qual é a importância? Eu avaliar toda essa história pregressa, como é que foi esse início da vida? Quando eu avalio, né, desde ali, se eu conseguir informações desde antes da gestação, durante a gestação, né, desse paciente, quais foram os alimentos introduzidos, que é o tema da nossa live, e eu consigo fazer um link com os desequilíbrios que ele foi desenvolvendo durante a vida, o que acontece? Eu consigo entender por que hoje ele apresenta uma série de desequilíbrios, ok? Então, vamos aí, né, na introdução alimentar. Gente, primeiro alimento fundamental e de extrema importância é o leite materno. Não tem como, né? O nosso guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, ele traz para nós que uma alimentação adequada e saudável, ela deve ser feita com comida de verdade. Então, olha que lindo, né? Por isso que eu bato muito na tecla sobre a comida de verdade. E começa com o aleitamento materno. Isso está escrito lá no nosso guia alimentar para as crianças brasileiras menores de 2 anos. Olha que lindo isso. E aí, a Unicef e a OMS, ela tem 10 passos para o sucesso da amamentação. E dentre esses 10 passos, o 4º passo é a importância, né? O quanto nós temos que ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira meia hora, ou seja, nos primeiros 30 minutos após o parto. Só para a gente ter uma ideia, né? A gente pede muito, né, para que essa mulher, né, aí já é uma parte com os fisioterapeutas, né, os educadores físicos, ajudem muito através de exercícios para que essa mulher consiga ter um parto normal. É muito importante, claro, com certeza, porém, muito mais importante do que o parto normal pro desenvolvimento da microbiota dessa criança é essa amamentação dos primeiros 30 minutos. Então, eu sempre que atendo uma paciente, eu peço muito para ela conversar com a médica, né, com o seu médico, com o obstetra. A gente já sabe que tem vários hospitais que isso já é protocolo, né? Bebê nasceu, já vai direto, né, pro peito da mãe, para que ele receba, né, o primeiro alimento, né, seja ali, né, o contato, né, com a pele da mãe. Se sair alguma coisa dessa mama, vai ser perfeito, né? Então é o primeiro alimento que tem que ser, que deveria ser introduzido, ok? E nós, né, da área da saúde, né, quanto nutricionista, né, médicos que nós temos aqui, vários, né, colegas aqui, nós temos que estimular muito, né, essa amamentação de primeiro momento, dos primeiros 30 minutos. Por que isso, né? Qual é a importância dessa amamentação, né? De primeira hora, ou primeiro 30 minutos, né? Primeiro, é nesse momento que nós teremos a colonização da microbiota. Então, aí eu volto, né? A importância dessa gestante estar bem nutrida, né? Com o intestino saudável, uma microbiota saudável, né? Porque se essa mãe tem uma microbiota ruim, essa criança terá essa mesma colonização. Então, isso não é interessante, ok? Ela tem que ter uma alimentação, uma microbiota saudável. A amamentação de primeira hora, esse colostro, né? Esse colostro, ele protege, né? Ele tem um efeito imunizante, ele protege o bebê, essa criança, né? Contra várias infecções. Também o fato da criança ir para o colo da mãe nesse primeiro momento, nós vamos ter a redução da hipotermia do bebê. E aí vários estudos trazendo, né, que esse bebê aquecido pelo corpo da mãe
terá menores chances, né, menores riscos de problemas metabólicos lá na vida adulta. Reduz a mortalidade neonatal, a hipoglicemia também, né? Então, quando as crianças nascem e tem aí uma queda da glicemia, e se ela recebe, já começa a receber o leite, né, o colostro, esse leite, ela não precisa receber ali, por exemplo, uma fórmula que não seria interessante para a criança nesse momento. Enfim, tem a produção da ocitocina, da prolactina, né? A sucção vai propiciar isso. Então, olha a introdução desse primeiro alimento, a importância, né? O fortalecimento desse vínculo afetivo. E os estudos mostram a criança que foi para o peito nesse primeiro momento, a amamentação está, né, grande chance de uma amamentação garantida, um sucesso aí para o aleitamento materno, né? Então, eu diria para vocês, e a gente encontra isso em muitos estudos, o leite materno é o melhor alimento para os recém-nascidos e para essa criança. O guia ainda traz uma frase muito interessante, né? Ele fala assim: se fosse possível dizer em uma frase por que o leite materno e a amamentação são tão importantes, essa frase seria assim: amamentar é muito mais que alimentar uma criança. Olha que coisa mais linda. O leite materno é o primeiro contato das crianças pequenas com uma comida de verdade. Olha que lindo. E o período de amamentação é muito especial, porque ele é cercado de afeto e cuidado. Então a gente sabe que aquele vínculo, aquele contato da mãe com essa criança, o quantos, né, além da nutrição, a importância desse vínculo, né, desse momento para a mãe e a criança. Então, eu vou falar rapidinho, tá, sobre o leite materno, porque não tem como a gente falar de introdução alimentar e pular o leite materno, não tem como, né? É muitíssimo, muito importante. Então, assim, hoje a gente sabe de todos, o leite materno é um alimento completo, ele tem os carboidratos que essa criança necessita, ele tem os ácidos graxos essenciais, as gorduras, né, os lipídios que são fundamentais, o teor proteico é maravilhoso, ele tem vitaminas, ele tem minerais, mas hoje a gente já sabe, né, os estudos vêm mostrando que tem muito mais do que nutrientes, muito mais, né? Hoje se trabalha muito, se estuda muito sobre os efeitos epigenéticos do leite materno. Então, esses efeitos epigenéticos, eles vão ativar genes, e como eu falava para vocês, é a chance que todos nós temos diariamente, ora de estimular, de acionar genes que são interessantes, e horas que nós vamos silenciar genes que não são interessantes, né? Então, quando eu falo, né, nesses ativar genes que não são interessantes, por exemplo, nós temos um fator de transcrição nuclear, o NF-κB, que uma vez que nós expressamos esses genes, o que vai acontecer? Nós estamos, né, propiciando, né, estimulando para que essa pessoa tenha uma predisposição lá na vida adulta à obesidade. Então imagine isso como não é interessante, tá? O leite materno também, ele tem adipocinas como a grelina, a leptina. O que fazem esses compostos, essas substâncias? Essas adipocinas, elas atuam na programação da ingestão e regulação de energia e também da composição corporal, que vai, né, induzir ali a efeitos de doenças metabólicas, né, como a obesidade, a resistência à insulina, a diabetes tipo 2, isso lá na vida adulta. Então, olha a importância, né? Foi amamentado e a chance de desenvolver essas doenças é bem menor. Também tem poliaminas, que são compostos que reduzem a permeabilidade lá no intestino, protegendo essa criança já contra as doenças alérgicas. Então, a gente percebe, né, principalmente nesse momento agora de inverno, né? Quem mora aqui em São Paulo, na região, na Grande São Paulo,
a quantidade de crianças, né? O quanto vai ali com sinusite, as rinites, amidalite, as gripes, tudo isso, gente, não é normal, né? Eu sei que existe aí, né, um agressor, mas existe muita fragilidade imunológica. Então, é muito importante, né, nós pensarmos em tudo isso, tá? Minhas colegas nutricionistas que estão aqui, as minhas pacientes também, a importância dessa amamentação. E se não for possível amamentar, pode acontecer, né, pessoal? Algum problema durante, enfim, N problemas podem surgir, mas é muito importante, então, a gente pensar, né, qual é o leite que será oferecido para essa criança. Eu costumo, né, e tenho excelentes resultados, sempre trabalhando primeiro com as fórmulas, né, extensamente hidrolizadas, não 100% hidrolizadas, né, a não ser que tenha ali, né, a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, mas se não tem a PLV, a gente entra com o leite extensamente hidrolisado, não 100%, pensando que existe toda uma imaturidade, né, do aparelho digestório para absorver as moléculas, né, principalmente as proteínas, e isso é bem complicado, tá? E além disso, né, a gente tem que pensar uma criança que não é amamentada, quando não é possível amamentar essa criança, onde será oferecido esse leite? Numa mamadeira. E muitas vezes essa mamadeira é de plástico, né? Poxa, mas temos as mamadeiras de vidro, mas, né, como que é o bico dessa mamadeira, tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso, tá bom? Bom, gente, é claro, né, que o objetivo aqui é a gente pensar quais são os alimentos, quando e como eu vou introduzir, começar com a alimentação. Começa com leite materno, que é o ideal, e a gente continua. Eu quero só fazer um parêntese aqui e falar para vocês a importância desse período, tá? Desses 1.100 dias que valem uma vida. Dentre todas, né, as questões que a gente vai falando, a gente tem a formação da microbiota intestinal, a gente tem o silenciamento de genes que não são interessantes, a gente tem ali, né, compostos, substâncias que vão fazer toda a modulação da programação metabólica, como eu acabei de falar para vocês, mas também é o momento em que o paladar ele é desenvolvido. Então, durante a gestação e durante o aleitamento materno, pessoal, essa criança vai se familiarizando com os sabores. O que a mãe consome será passado através do líquido amniótico para a criança. Durante a amamentação, a mesma coisa. O leite materno, ele reflete, né, o que a mãe consome. Então, mães que consomem, né, fast foods, sanduíches, refrigerantes, o que vai acontecer? Essa criança terá paladar para isso. Então eu falo que são 3 momentos, tá? Primeiro momento, durante a gestação. Segundo momento, através ali da passagem pelo líquido amniótico. Segundo momento, é através da amamentação, né? Então, isso é mais do que provado, tá? E o terceiro momento, gente, é quais os alimentos que nós vamos introduzir. Só para vocês terem uma ideia, gente, aqui no Brasil, nós temos pesquisas, tá, em vários locais com crianças de 6 a 11 meses que já consomem biscoitos com recheio ou sem recheio, só para vocês terem uma ideia, que já conhecem refrigerantes, que já conhecem café, que já conhecem bebidas, sucos de frutas processados, esses de caixinhas, que já consomem alimentos, bebidas açucaradas, por exemplo, mamadeiras com açúcar e até adoçante. Imaginem vocês tudo isso, né? Então a importância, o que isso vai resultar lá na frente? Aquelas pessoas que não conseguem ficar sem um doce, que não conseguem ficar sem açúcar, que diz para mim tirar o refrigerante é muito difícil, porque ela já veio com uma modulação desse paladar desde o ventre materno. Então isso é muito complicado,
tá? Então, gente, né, eu sempre falo que a infância é uma fase de uma fase de introdução de novos alimentos e educação alimentar. E essas influências, elas vão estar diretamente associadas ali na adolescência e na vida adulta. Então, insisto, quanto mais cedo nós começarmos com uma alimentação saudável, estimulando a comida de verdade, mais fácil será, né, para ali na vida adulta, ok? E esse período, então, né, de introdução, né, desses alimentos, dessa alimentação complementar, ela engloba mais da metade da janela de oportunidade dos 1.100 dias que valem uma vida, que começa ali por volta de 6 meses e vai até os 2 anos de idade, ok? Então, como é que a gente faz essa introdução alimentar? Primeiro, né, quando nós fazemos isso? De acordo, né, com várias diretrizes, a Organização Mundial da Saúde, sociedades de pediatria, o ideal é leite materno exclusivo, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Depois, nós vamos introduzir os alimentos, ok? O que não é interessante, né? Por exemplo, então a gente vai muito aqui na prática, né? O que pode acontecer, por exemplo, se uma mãe trabalha, né? E aí ela vai voltar, ela terminou licença maternidade. É por isso que eu falo, uma mãe que tem uma gestação saudável, o que vai acontecer? Ela consegue trabalhar até os 9 meses, depois ela tira os 4 meses de licença maternidade, depois ela consegue tirar mais um mês de férias, né? Enfim, ela consegue levar ali até quase próximo aos 6 meses. Mas se ela quando ela tem que voltar a trabalhar. Então, assim, nunca introduzir esses alimentos antes dos 6 meses, antes de 4 meses, perdão, tá? Antes de 4 meses, jamais. Então, eu sempre falo para essa mãe, por volta de 5 meses, 5 meses e meio, a gente já pode começar com alguma coisa. Mas o ideal mesmo, gente, é se nós conseguirmos até iniciarmos com 6 meses de idade, tá? Por que não antes? Porque a gente tem a imaturidade do sistema imunológico, nós temos uma mucosa intestinal que tem ali uma permeabilidade ainda não, né, perfeita, nós temos ali então ainda uma alteração dessa permeabilidade. A microbiota intestinal está em formação, né? Nós temos uma inadequação de IgA, né? Onde nós vamos ter, a gente precisa dessa imunoglobulina, né? A IgA. Por quê? Porque é através da IgA que nós teremos a tolerância oral aos alimentos, né? Mesmo que entre ali algum alimento alergênico. Nós temos ainda a insuficiência na produção das enzimas digestivas, né? A inadequação do suco gástrico, a imaturidade renal. Imagina, gente, um biscoito aí, né, de água e sal, por exemplo, que a gente vê que criança já com menos de 4 meses consumindo, isso é realidade de crianças do Brasil, isso é muito triste, né? Então, todos esses fatores, eles vão se adequando, eles vão, a gente vai tendo tudo isso através do leite materno. Então, até o 6º mês, a gente consegue, né, já ter essa maturidade, seja de sistema imunológico, né, seja do aparelho digestório, né, sendo essa IgA aí, permitindo essa tolerância oral. Então, tudo isso vai contribuir para que nós tenhamos uma introdução de alimentos bem feita, ok? E aí, né, então, como que a gente faz essa introdução? Então, quando eu recebo, né, uma criança, né, né, normalmente os pais procuram e trazendo essa criança, olha, nós estamos aqui porque queremos fazer uma introdução alimentar. Primeiro, né, uma anamnese, tá? Muito bem feita, avaliando o histórico dessa criança, avaliando o histórico dessa família, né? Pesquisando as reações alérgicas em pai, mãe, irmãos. Então, tudo isso é muito importante. Já tem a dentição, como é que está, né? A gente sabe que é normal até no 6º mês ainda não ter nascido, é muito comum não nascer dentes, mas tem crianças que já nasceram esses dentes, isso pode acontecer. Então a gente vai, né, tentar aí já imaginar se podemos colocar
um alimento, né? Com qual textura a gente vai colocar, se vai ter que ser mais assim, amassadinho, ou se já pode começar a dar alguns pedacinhos, né? A gente precisa pensar em todo esse aparelho digestório, né? Como é que está ali, se essa criança apresenta refluxo, se essa criança, como é que é o intestino dessa criança, né? Se essa criança tem ali essas fezes pastosas, que seria o ideal, mas se é fezes líquidas, aquela criança tem muita diarreia, se teve histórico de cólica, se tem ainda cólicas, né? Dores, né? Muitos gases, aquele abdômen que distende, né? Então a gente precisa entender um pouco tudo isso, tá? E claro que se é o aleitamento materno, isso está 100% associado à alimentação dessa mãe, né? E às vezes a gente precisa corrigir isso tudo antes, ok? Então nós precisamos entender, né, tudo isso. Com 6 meses, essa criança tem uma maior maturidade, então, fisiológica, né? Como eu falei para vocês, mas neurológica também, né? Essa criança, ela consegue deglutir alimentos mais sólidos. Claro que nos primeiros dias é bem difícil, pode ser, tá? Varia muito de cada criança, né? Tem criança que a gente introduz o alimento, a criança joga todo para fora, não quer consumir, a mãe entra em desespero porque chamou todos os avós, né? Um monte de gente, estava um palco ali para ver, vai ser o primeiro dia que a criança vai consumir alimento e a criança não consome nada. Outras crianças eu sempre peço para iniciar com 2 colheres de chá, já vou entrar nesses detalhes com vocês, e a criança grita, fica ali, né, manifestando que ela quer mais, ela mostra algum tipo de irritabilidade, né? Então, gente, isso varia muito, eu preparo muito, né, os pais dizendo, individualidade, gente, não tem como, mas o meu primeiro filho foi assim, ok, mas esse pode não ser, né, nem irmãos gêmeos são, né, têm os mesmos comportamentos, então os pais têm que estar preparados para isso tudo. Nessa maturidade neurológica, né, essa criança já tem esse reflexo lingual, então ela já consegue empurrar a comida para dentro, ela tem a sustentação da cabeça, né? Se de repente tem os dentes, como eu falei, a gente já tem aí a mastigação, né? E lembrando sempre a importância para o desenvolvimento, né, desse paladar, ok? E aí, gente, então, a grande pergunta, quais alimentos, né? Quais são os alimentos que nós deveremos iniciar, nós deveremos introduzir? Olha, o que eu diria para vocês, né? Eu sou de uma época que a gente iniciava com suco, né? Imagina, e era ainda suco de laranja-lima. Meus filhos, a introdução foi suco de laranja-lima, altamente alergênico e um suco. Hoje não se recomenda, né? Todas as sociedades, né? O nosso guia alimentar não se recomenda um suco de frutas. A gente pode iniciar com uma fruta, mas eu gosto de iniciar com a papa salgada. Tá? Então, eu inicio sempre ali substituindo a mamada, a gente fala o desmame funcional, né? Então, nós vamos substituindo as mamadas pelo alimento. Então, eu inicio ali na hora do almoço ou do jantar, conforme a disponibilidade da mãe, horário de trabalho, isso tudo sempre é acordado e negociado, né, com a mãe, com a pessoa que vai cuidar dessa criança, seja uma cuidadora, uma babá. Então, introduzimos ali, começamos sempre com uma raiz, né, por exemplo, sei lá, um inhame, uma batata doce, uma mandioca, uma batata baroa. Nós temos um país riquíssimo, né? A gente precisa começar com uma batata inglesa, que é a mais pobre de todas. Nós temos aí o cará, inhame, tantas raízes maravilhosas, né? Então, cozinha no vapor, a massa, jamais passar em peneira, tá? E aí vai depender, então, da criança, de cada criança. No início é a massa, né? Deixando uma consistência mais pastosinha, mas com o tempo vai amassando, né, levemente, de acordo com a aceitação da criança também, tá? Então, a gente inicia, né, ali com a raiz, depois, né, sempre eu falo, introduz a primeira vez que vai apresentar o alimento, 2 colheres de chá, nesse primeiro momento. Aí, mantém esse mesmo alimento por 2 dias, né? A criança responde muito mais rápido. Em 48 horas, a gente já pode ter alguma manifestação.
Qual seria a manifestação, né, de sensibilidade ao alimento? Pode ser uma assadura, pode ser manifestação na pele, pode ser uma irritabilidade, um choro exagerado, uma inquietação, né, ou uma diarreia, uma obstipação, cólica. Então, são vários sinais e sintomas que eu peço para essa mãe observar, para esse cuidador observar, tá? Observou algo assim, vamos interromper o alimento. Foi dada uma quantidade pequena, né? Não é uma quantidade suficiente para ter uma grande manifestação. Então, mantenha esse alimento por 2 dias. No 3º dia, introduz um outro alimento, né? E aí, sei lá, pode ser um legumes, né? Eu sempre falo assim, para montar o prato, tá? Né, vai aos poucos, isso demora, né? Não é assim, começamos a introdução alimentar hoje, a semana que vem já vai consumir todos os alimentos. Não, a introdução é lenta e é interessante porque a gente vai respeitando essa maturidade, a aceitação dessa criança, isso é muito importante, tá? Né? A gente vai respeitando essa imaturidade do aparelho digestório, né? E ao mesmo tempo fortalecendo através dos nutrientes, ok? Então, um prato, né, depois que a gente introduziu vários, ele deve ser composto, né, por uma raiz, um legume, uma folha, um tipo de carne, né? Claro, eu deixo peixe para mais para frente. Eu começo com a carne, com o frango, com a carne bovina, o peru. Eu gosto muito também das carnes, né? É muito regional. A gente atende crianças, eu atendo crianças do Brasil todo. Então, por exemplo, no Nordeste é muito comum a carne de carneiro, né? O bode, enfim, isso tudo pode ser introduzido, tá? Eu espero um pouquinho com a carne suína, o peixe, eu deixo só para depois de 1 ano. Mas, né, então, continuando, um legume, uma raiz, uma carne, a folha, um cereal, né? Nós temos arroz integral, a quinoa pode ser introduzida. Gosto muito de trabalhar com painço. Painço é um cereal maravilhoso, riquíssimo em nutrientes, né? Se tem na região onde essa pessoa é de fácil acesso, perfeito. Então, vamos gradualmente introduzindo a leguminosa, né? Lembrar do azeite, de um óleo de linhaça, que é bem interessante, né? E aí a gente vai introduzindo aí uns, né? Eu digo, entre aspas, alergênicos, por exemplo, a gema de ovo, né? A clara, espera a clara para depois de 1 ano, tá? Mas no início, a gente pode começar com a gema, deve, né? A gente precisa, é bem interessante, né? Por que eu falo aí entre aspas, alergênico? Porque ela pode ter traços de proteínas da clara, né? E muitas crianças às vezes não aceitam, tá? Então, né, a gente vai começando. E aí eu digo, poxa, tem tantos alimentos para a gente apresentar, mas são tantos os alimentos que a gente não tem necessidade de começar com os alergênicos nesse primeiro momento. Então, quais os alimentos que eu não indico antes de 1 ano? Jamais leite de vaca e derivados como queijos, né? Esses derivados, iogurtes, né? Leites de maneira alguma, tá, gente? Seja de cabra, seja de búfala, né? Até 1 aninho de idade é leite materno, ok? Se possível, até 2 anos de idade o leite materno. Eu não recomendo soja, eu não recomendo trigo, glúten. Cuidado com as oleaginosas, né? Cuidado, por exemplo, com amendoim. Cuidado com a clara de ovo nesse primeiro ano de vida. Cuidado com peixes, frutos do mar, as frutas cítricas, né? Laranja, limão, tangerina, laranja-lima. E eu também dou uma segurada em milho, tá? Até porque milho a gente sabe que é bem complicado. Hoje a gente tem um milho todo transgênico, com muito agrotóxico, então a gente tem que, né, tomar um pouquinho de cuidado. Conforme vai aceitando, lá com 9, 10 meses a gente já vai liberando algumas coisas, mas os mais alergênicos, glúten, leite, os cítricos, né, a clara do ovo, eu realmente deixo para depois de 1 ano de idade. Eu sei que tem as linhas, tem estudos que falam que tem que apresentar. Ok, gente, uma coisa é apresentar,
tá? Aquilo que a gente sempre fala, não tem como, é raríssimo, assim, eu tenho pouquíssimas mães, e aí essas mães, se estiverem aqui, sabe que eu falo, você, eu coloco num quadro com moldura de ouro, eu digo, né, que realmente é aquela criança que segue a risca, porque a gente sabe que tem as avós, né, coitadinho, quando vê, deu um pedacinho de pão na boca da criança, então eu falo que não tem jeito, essas crianças são expostas, não adianta, quando vê, escapou lá uma laranja, né, escapou um pedacinho de queijo, não deveria, né, mas enfim, a gente sabe que é praticamente impossível não ser oferecido, nem se for um pedacinho. Então eu falo, olha, já entrou aí na exposição, né? Desculpa, na apresentação. Então, ok, já tá tudo certo, né? Qual é o objetivo de não oferecer esses alimentos? É não sensibilizar essa criança a ponto, né, de predispondo a formação de anticorpos, esses anticorpos de memória, principalmente contra essas moléculas proteicas, né, formadas por essa exposição repetitiva. Isso vai fazer com que essa criança se torne sensível a determinado alimento pelo resto da vida. Então, assim, espera, vai ter um momento. Nós temos muitos alimentos para essa criança, para essa criança consumir esse alimento, tá? E mesmo assim, eu diria, é muito individual. A gente tem que tomar muito cuidado com esses alimentos mais alergênicos. Tem que avaliar histórico familiar, se são pais atópicos, se tem irmãos que têm alergias, né, alimentares. Então a gente tem que, né, avaliar isso tudo. E de repente chega pra gente com 9, 10 meses, né, com muitos sinais, né, ali das ites, né, bronquite, muitas vezes já com bronquite asmática, sinusite, a criança com 6, 7, 8 meses que já tomou uma infinidade de antibióticos. E aí o que a gente tem que fazer, né? Recuperar essa função imunológica, principalmente, né, através, né, de, muitas vezes nós temos que colocar ali um probiótico, uma glutamina, enfim, né, a gente sabe que tem a suplementação, que nós temos já protocolo, né, desde o início ali, né, o ferro, né, a partir de 2 meses, depende de cada caso, tá? A vitamina A, a vitamina D, ali nasceu, já tem que receber a vitamina A, a vitamina D, e aí eu entro também com a vitamina C, enfim, nós temos, né, pensar também na importância dessa suplementação para a criança, para essa questão também imunológica, tá? Desenvolvimento, né, de ossos e tudo mais, tá bom? E aí, gente, o que é interessante, né? Algo que eu friso muito, né, com as mães e com os cuidadores, as babás, as vovós, enfim, quem for oferecer esse alimento, sempre montar o prato com o alimento separado, tá? Antigamente, o que a gente fazia, né? Pegava toda esses legumes, essas hortaliças e fazia o quê? E passava por uma peneira. Então a criança tinha sempre aquele mesmo sabor ali das coisas todas misturadas. Isso não é interessante, tá? Fale para o bebê. Eu ensino a mãe a falar para o bebê, né? Olha, isso aqui é o arroz. Então tá amassadinho. Oferece o arroz. Aí tem ali a cenoura amassadinha. Olha, isso aqui é cenoura. Vai apresentando para a criança, tá? Isso é muito lindo. Eles com 1 ano e meio, por aí, eles já conhecem muitos alimentos, muitas hortaliças, muitas frutas. Isso é bem interessante, tá? Então, sempre montar o prato com os alimentos separados. E à medida que a gente for introduzindo os alimentos, sempre procurar variar. Quanto mais variedade a gente oferecer, né, mais nutrientes, né? Esse é o objetivo, é nutrir o organismo dessa criança. Né? Nós vamos reduzindo as mamadas, né? Isso não quer dizer para tirar de maneira alguma. Eu recomendo, olha, tente manter o leite materno até 2 anos de idade, pelo menos até 1 ano. 1 ano e meio, maravilha, 2 anos, perfeito, tá? E se quiser um pouco mais, também não tem problema, pode, tenho mães aí que amamentaram até 4 anos de idade, sem problemas nenhum, não tem problema nenhum. E aí fica aquela mamada, né?
é da noite, normalmente, antes de dormir, né? Não durante a noite, tá? Mas antes de dormir. A criança que é alimentada, né, durante o dia, que ela tem nutrientes realmente dentro das células, o que que acontece? É uma criança que dorme bem, é uma criança que não fica doente, é uma criança ativa, uma criança que brinca, né, uma criança calma, uma criança tranquila, né, uma criança esperta, né? Com certeza, tá? Um aprendizado bem interessante. E outra coisa que eu queria falar para vocês é, a partir do momento que a gente introduz o alimento, essa criança lembrar sempre os pais para oferecer água, porque é muito comum, esquece, né? E aí de repente eles me mandam mensagem: nossa, eu não sei o que aconteceu, mas o intestino parece que tá obstipando. Eu digo: tá. E tá prendendo. E como é que tá? E como é que está o oferecimento de água? De verdade, eu tenho esquecido, né? Então pode oferecer aí água, água de coco, né? Já podemos entrar com isso, que é bem interessante. Porém, nunca junto com o alimento, tá? Nunca junto com a refeição. Pelo menos 1 hora antes e 1 hora após, tá? Não é interessante, né, criar esse hábito de oferecer líquido junto com as refeições. O que a gente pode oferecer, que eu acho interessante, é uma fruta, né? Depois da refeição, um pedacinho de fruta, tá? A gente vai estimulando, então depois do almoço e do jantar vai oferecendo um pedacinho de frutas. Claro, né? Que é interessante, né? Eu sempre eu visualizo com as mães algo assim: acordou leite materno, entre, né, essa mamada ali, o almoço, a fruta, aí vem a papa, né, papa entre aspas, tá? A comida salgada do almoço, né? Porque é esse prato preparado com os alimentos todos separados, é lindo. À tarde, uma fruta. Aí, dependendo da idade, né? Ainda com 6 meses, a gente continua ali com mais uma mamada à tarde. Aí depois a papa salgada no jantar, né? Que a gente vai evoluindo, tá? Começa com o almoço, depois introduz uma fruta, depois introduz a outra fruta, depois vai com a papa do jantar. Isso é de acordo com a realidade de cada criança, de cada família, ok? E aí, né, finaliza a noite ali com o leite materno. Isso é bem interessante, tá bom? Se possível, sempre acrescentar os alimentos orgânicos. Não tenha medo, gente, de oferecer as plantas alimentícias não convencionais. Então, serralha, né, bertalha, a ora pronobis, né, que tem uma quantidade bem interessante de aminoácidos, a beldroega, né, que tem ali o ômega 3, os diferentes tipos de acelga, acelga chinesa, né, couve-manteiga, couve-flor, né, o brócolis, tem a couve-kale, que é bem interessante também. Então, assim, trabalhar com tudo isso. As raízes, quem conhece, tem o caramuela, que vai substituir aí o inhame, a mandioca, a batata baroa, né, ou mandioquinha, como nós chamamos aqui. Então, olha quantos alimentos a gente tem para oferecer e apresentar para essa criança, né? Para quê? Para que ela ali, já na infância, com 1 ano, 2 anos, né, ela acorda e fala assim: mamãe, o que você quer no café da manhã? Quantas crianças, quantas mães me relatam isso? Mamãe, eu quero a minha fruta e a minha batata doce com ovos. Olha que sonho, que coisa mais linda. Mas por que isso? Porque foi oferecido. Essa criança aprendeu a consumir estes alimentos. Ela aprendeu a consumir comida de verdade. Isso é maravilhoso. E aí, gente, é aquilo que a gente fala, né? Tudo que se planta colhe, né? Um dia a conta vem, eu falo, né? Seja uma conta generosa ou seja uma conta muito ruim, né? Isso, gente, é saúde para uma vida adulta. Isso é maravilhoso, ok? E após, então, 1 aninho de idade, essa criança, né? A gente vai aí, né? Já conforme tem a dentição, o desenvolver, né? Dos dentes, então a gente vai liberando, né? Então, amassa menos, né? Que é interessante. Aí muitas pessoas falam assim para mim: Helenita, o que você acha do método BLW, né? BWL? Que é o desmame conduz, o bebê é que conduz o desmame, né? Eu diria para vocês que eu não sou contra, tá?
Porém, eu tenho muito receio, tá? Com o BLW puro, assim, sabe? De verdade, eu tenho muito receio. Porque, assim, essa família, o que que acontece? Essa criança, nesse método, a criança vai para a mesa, junto com a família, e essa criança, ela vai mostrar interesse nos alimentos que a família está consumindo. Então, essa família tem que ter uma alimentação muito saudável, tem que ter comida de verdade o tempo todo, né? E não pode, porque senão a criança, né? A gente já saiu do método, ok? Muitas vezes a gente atrasa um pouco na oferta desses alimentos, nesse método. Então, assim, eu de verdade eu prefiro fazer algo misto, tá? Então, a gente oferece o alimento para a criança, mas é interessante que a criança ela vá à mesa, pelo menos em alguma das refeições, e aí é bom porque quantas vezes, né, através desse bebê, eu mudo a alimentação, a gente consegue mudar a alimentação do pai e da mãe, né? Então, aquele casal ali que tinha o hábito de jantar sanduíches e refrigerantes, ele não vai poder consumir isso, né? Porque ele tem um bebê na mesa. Então, é interessante. Eu vou dizendo para a mãe, olha, ofereceu brócolis, né? Tem ali já a dentição. Coloca uma florzinha de brócolis na mãozinha da criança, vai estimulando, deixa próximo, né? Ali o brócolis que vocês estão consumindo, deixa próximo da criança para que ela vá tendo interesse de comer, de pegar, né, uma fruta, banana, né? Claro, sempre ali monitorando, né? Sempre um adulto próximo, mas vai oferecendo e dando na mão da criança. Isso funciona perfeitamente, viu, gente? Eles vão manifestando interesse, é muito lindo, tá? E o objetivo, após um aninho, é aproximar cada vez mais a alimentação dessa criança, a alimentação da família, né? Então vai introduzindo com cautela ali os alimentos alergênicos, como a clara de ovo, vai introduzindo peixes, vai introduzindo cítricos, né? Lembrando sempre, não todos de uma vez, mas um alimento novo, pouquinho, duas colheres de chá da primeira vez e vai, né, dando um intervalo de 2 a 3 dias para um outro alimento, tá? Eu seguro bem frutos do mar, eu posso até apresentar, tá? Mas não ter rotina de oferecer isso. As oleaginosas também, eu seguro até 2 anos. Açúcar, eu diria, segure o máximo possível. O máximo que vocês conseguirem, não apresenta açúcar para criança. Por quê? Porque quando ela começa a escola, ela tem vida social. E aí ela vai em festinhas. E as nossas festinhas são complicadas, né? Aí os brigadeiros, né? Os bolos e tudo mais, né? A gente sempre respeita a individualidade, ok? Então, eu falei da hidratação, a importância, né? Normalmente ali de 0 a 6 meses, a criança costuma consumir 700 ml de líquidos provenientes do leite materno. Ali, de 7 meses até 1 ano, isso já aumenta, né? Para 800 ml de líquido por dia, que seria de leite materno e de água, né? E aí dos alimentos que estão sendo introduzidos. E até 3 aninhos de idade, normalmente a criança toma 1 litro e 300 ml de líquidos por dia, ok? Gente, tá quase aí encerrando, mas eu queria só falar porque tem de mais sobre o mel, tá? O mel é algo que as pessoas têm bastante dúvida e me perguntam, mas não é interessante a gente dar o mel pro bebê, o mel é interessante, né? Primeiro, muito cuidado, tá? A gente tem que avaliar a microbiota dessa criança, muito, muito cuidado, né? Tem que ter um intestino bem interessante. Eu jamais recomendo mel antes de 1 aninho, jamais. E assim, eu diria que muitas vezes eu seguro até 2 anos. Por quê? Porque a gente tem ali o Clostridium botulino, né? Que estão ali com as toxinas ativas. E isso é muito complicado. Além disso, em várias amostras aqui, né, avaliando mel aqui do Brasil, mais da metade das amostras estavam adulteradas com açúcares ou xaropes provenientes da cana-de-açúcar e milho. Então, gente, muito complicado aí com o mel, tá bom?
Gente, seria isso, tá? Que eu tenho para falar para vocês, né? Lembrando que tem os suplementos, é muito individual. Lembrando que essa criança precisa de vitamina A, ela precisa de vitamina D, ela precisa de vitamina C, ela precisa de ômega 3, principalmente depois do sexto mês, tá? O ômega 3 é fundamental para o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Isso começa lá, né, no ventre materno, por isso que a mãe ela tem que receber uma suplementação de ômega 3, isso é muito importante, né? Essa mãe tem que consumir alimentos fontes de ômega 3 também, e conforme vai reduzindo, então durante a gestação e a lactação, conforme vai reduzindo essa lactação, a gente tem que oferecer também para essa criança, né, um suplementinho ali de ômega 3, tá bom? Gente, seria isso, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar, a live vai ficar gravada, tá bom? E eu desejo aí, né? Hoje nós estamos aqui, segunda-feira, uma semana muito abençoada para todos nós. E Nutris, minhas queridas, vamos aí que nós temos um trabalho muito importante, né? Não tenham receio de atender crianças, as crianças, os bebês precisam muito de nós, a gente precisa, não tenham receio de atender bebês, e as mães que estão aqui, né, reflitam sobre tudo isso, tá bom? Seja na gestante que estão aqui ou as futuras mamães, pensem em tudo isso que eu falei para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada. Olha, um beijo grande para vocês e aguardem aí que teremos mais lives sobre crianças, tá bom? Um beijo grande, gente. Tchau para todos. Beijo, tchau.